Fala, gente, beleza? Nossa aula agora é sobre o Irã. Olha a bandeira do Irã aqui atrás de mim. Geopolítica regional e principalmente disputas com os Estados Unidos têm grande interesse e relevância nesse cenário. O Irã, ele é conhecido como República Islâmica do Irã, principalmente depois de 1979, da Revolução Islâmica no Irã, que transforma o Irã em um Estado teocrático. Falaremos sobre isso. É a antiga Pérsia, possui grande relevância no cenário internacional em função do petróleo. É a segunda maior reserva de petróleo do Oriente Médio, uma das maiores do mundo. A gente vê aqui pelo gráfico. Em primeiro lugar, a Venezuela, Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã e Iraque. Depois, na sequência, vem o Kuwait. Quem está assistindo às aulas na sequência do Oriente Médio já sabe isso daqui quase que de cor, né? E essa presença do petróleo faz do Irã uma nação com grande relevância no cenário regional, disputando com o Iraque e a Arábia Saudita essa influência regional sobre povos árabes e persas, e sob influência regional e com grande relevância global em função das suas reservas de petróleo. É chamada de potência média em função dessa sua disputa e sua grande relevância na região. Sua capital é Teherã, faz fronteira com o Afeganistão, Turcomenistão, Paquistão, Arábia Saudita, por meio do Golfo Pérsico, Iraque, Turquia. Então, esse é o Irã e alguns pequenos países da antiga União Soviética aqui em cima, Geórgia, Chechênia e etc. Então, a gente tem ali a República Islâmica do Irã a partir de 1979. Para a gente entender um breve histórico, o Irã foi governado de 1953 a 1979 pelo Shah Reza Pahlavi. Alguns pronunciam Pahlavi, tá? Tanto faz. Shah Reza Pahlavi. O nome dele é Reza Pahlavi. E o Shah significa uma hierarquia dentro da religião islâmica, principalmente no braço xiita, que é o que domina, é majoritário no Irã. O Iraque é sunita e o Iraque é xiita, uma minoria sunita mais fundamentalista, e o Irã também de maioria islâmica xiita e uma minoria dentro dos xiitas fundamentalistas. Shah é uma hierarquia religiosa dentro do braço islâmico xiita. O Shah Reza Pahlavi, ele governa o país. O Shah é esse cara que está sentado aqui, beleza? Ele cria um modelo ditatorial com um período de repressão política, com extinção do Partido Comunista e da Frente Popular e uma imprensa totalmente controlada pelo governo, com uma censura por meio da polícia política chamada SAVAK. Essa polícia ela tinha um objetivo de perseguir, prender e matar os opositores ao governo ou quem criasse movimentos de oposição ao governo. Então era um governo extremamente autoritário. Na década de 1960, promove a chamada Revolução Branca. A Revolução Branca é uma revolução de aproximação com o mundo socialista, uma aproximação com a União Soviética. Quais são as medidas da Revolução Branca? Reforma agrária, nacionalização dos pastos e florestas, venda de fábricas estatais ao setor privado. Então existe uma contradição no que ele chama de socialismo do Irã. 20% do lucro das fábricas passa a ser distribuído aos trabalhadores, estabelecimento de sufrágio universal, ou seja, todos poderiam votar no Irã. Alfabetizados, analfabetos, homens, mulheres, era considerado politicamente o país mais aberto ao voto e mais próximo de uma democracia do Oriente Médio. Formação de corpos de alfabetização, muito investimento em educação e direitos para as mulheres serem eleitas para deputadas, assumirem cargos no judiciário. O Irã era considerado o país mais avançado em termos sociais e políticos do Oriente Médio. O país com direitos iguais entre homens e mulheres, alfabetizados e analfabetos, voto universal, todo mundo tinha o direito de voto, cada voto valia um, cada pessoa valia uma na eleição. Era um país bastante avançado. No entanto, essas medidas adotadas por Shah Reza Pahlavi começam a produzir descontentamentos, principalmente nos grupos mais fundamentalistas religiosos, sobretudo os grupos que eram donos das pastagens, que eram donos das propriedades rurais e que eram contra a participação das mulheres na política do país.
essas medidas, talvez revolucionárias, do Shah Reza Pahlavi, gera descontentamento nas classes religiosas mais conservadoras. Esse descontentamento dessa turma acaba gerando um movimento de oposição muito forte interno no Irã. A reforma agrária ela desagradava o clero iraniano, porque o arrendamento das suas terras, da alta cúpula dos islâmicos, da hierarquia islâmica do Irã, acabava gerando muito dinheiro para a parcela dessa população que controlava a religião no país. Os clérigos também se opunham ao estabelecimento do sufrágio universal, considerando o homem superior às mulheres, então existia um descontentamento em relação ao voto feminino, e esse descontentamento eles chegavam a falar que a mulher votar era uma afronta a Alá, que o Corão falava que o homem é superior à mulher, então a mulher não podia votar porque isso era uma afronta a Alá, era uma afronta à religião islâmica, na visão desses fundamentalistas islâmicos. O Irã tem problemas com pobreza e com inflação e o crescimento da rivalidade dentro do Irã, com o grupo mais fundamentalista acusando o Irã e o Shah Reza Pahlavi de fazer a ocidentalização do país. Esse movimento leva a uma divisão dentro da hierarquia religiosa, com o Shah Reza Pahlavi de um lado e do outro, um dos mais importantes líderes religiosos do Irã, que é esse cara que está aqui, conhecido como Ayatollah Khomeini. Ayatollah é outra hierarquia dentro da religião, que é um outro grande líder religioso. O Ayatollah Khomeini, o mais fundamentalista, o mais contrário às medidas revolucionárias da década de 60 com relação às mulheres, à reforma agrária, etc. E ele começa a levantar uma oposição muito forte ao Shah Reza Pahlavi. E aí a gente tem uma divisão interna no Irã entre líderes religiosos. Alguns apoiando as medidas do Shah Reza Pahlavi e outros, como Ayatollah Khomeini, liderando os movimentos contrários a essas medidas. Em 1979, as pressões por direitos humanos feitas pelos Estados Unidos sob a ameaça de embargar os suprimentos de armas feitos ao Irã leva o Shah a liberar prisioneiros políticos e relaxar a censura e a reforma no sistema judicial. O que isso significa? Que a pressão feita pelos Estados Unidos, já que o Shah Reza Pahlavi estava aproximando o Irã da União Soviética, de um modelo socialismo brando, os Estados Unidos pressionam e aí o Shah, para não perder as relações comerciais e bélicas que ele tinha com os Estados Unidos, ele acaba relaxando o sistema judicial, relaxando a censura e soltando opositores políticos. Isso fortalece a oposição e fortalece o Ayatollah Khomeini. Em 1978, quase um ano antes da Revolução Islâmica acontecer, tem a Sexta-feira Negra, conhecida como Black Friday. Tiroteios perpetrados pelo exército iraniano contra os manifestantes presentes na praça de Jaleh, em Teherã, que eram inflamados pelo Ayatollah Khomeini. A galera estava na rua, sob a liderança do Ayatollah Khomeini, se levantando contra o governo. Qual é a medida do Shah Reza Pahlavi? Coloca o exército iraniano na rua e manda atirar e matar a população. Centenas de pessoas são mortas e esse episódio, conhecido como Sexta-feira Negra, faz com que a oposição se fortaleça ainda mais e a população, mesmo quem era a favor, passe a ficar contra o governo de Shah Reza Pahlavi. Até que, no dia 16 de janeiro de 1979, o Shah abandona o país e o Ayatollah Khomeini ele se autodeclara o líder do Irã, implementando a partir desse dia, desse mês, janeiro de 79, a República Islâmica Teocrática do Irã. Abandona a Constituição iraniana e passa a adotar, a partir de 1979, o Corão como um modelo político do país, ou seja, as leis do país são fundamentadas no Corão e se transformam em leis religiosas. Ele implementa, a partir desse momento, o que é conhecido como Sharia, ou Sharia. As leis religiosas são aplicadas sobre o cotidiano e os costumes da população. Muitos documentos, muitos dos costumes ocidentais são banidos e considerados crime. Por exemplo, aqui nós temos as fotos de uma criança antes da Revolução Islâmica e uma criança depois da Revolução Islâmica no Irã. Fotos da seleção de vôlei feminino do Irã antes da Revolução e depois da Revolução Islâmica. A mulher passa a ter que andar coberta, a mulher passa a ser submissa ao homem, a mulher perde o seu direito ao voto.
a mulher perde o seu direito ao estudo, então não pode mais se maquiar, não tem o direito de usar as roupas que queira e assim por diante. Esse movimento colocado pelo Ayatollah Khomeini é um movimento fundamentalista islâmico e por isso a gente tem no nosso imaginário que, como no Irã esse movimento foi feito pelo grupo xiita, a gente tem a imagem no Ocidente que todo islâmico xiita é fundamentalista e não é. O Estado Islâmico, por exemplo, no Iraque, é um grupo fundamentalista sunita. Irã, grupo fundamentalista xiita. A maior parte dos grupos terroristas, inclusive islâmicos, são sunitas. A Al-Qaeda do Osama Bin Laden era sunita, o Boko Haram na Nigéria é sunita. Os xiitas fundamentalistas, ao ponto de pegarem armas, se transformarem em grupos terroristas, eles são a minoria dentro do grupo e do leque das divergências dentro do povo islâmico. A pena de morte foi aplicada não só nos defensores do Shah, que eram contrários a Ayatollah Khomeini, como também em prostitutas, homossexuais e membros de outras igrejas. Isso é o que chama a Revolução Islâmica, tornando o país um dos países mais fechados do mundo e com maior número e volume de perseguição a opositores e ao diferente, ao islamismo xiita que existiu até hoje na história da humanidade. Durante o governo do Ayatollah Khomeini, de 1979 a 89, ele ficou 10 anos no governo, ele saiu do governo porque ele morreu, a gente teve 2 episódios geopolíticos interessantes. Logo no processo de Revolução Islâmica, alguns estudantes apoiadores do Ayatollah Khomeini invadem a embaixada dos Estados Unidos, tem a imagem em cima, o pessoal invadindo a embaixada e queimando a bandeira dos Estados Unidos, e eles sequestram todo mundo que trabalhava na embaixada, tem a foto ali embaixo. O sequestrado, encapuzado, todo coberto, com as mãos amarradas. Esse sequestro ele dura 444 dias. Os sequestrados eles ficam 444 dias dentro da embaixada, junto com os sequestradores, os fundamentalistas islâmicos xiitas. E esse sequestro ele só é resolvido. Os Estados Unidos tentam invadir o Irã, eles acabam não conseguindo, os aviões pegam uma tempestade de areia, alguns aviões caem, parece que não era para acontecer. O sequestro só é resolvido quando os Estados Unidos liberam dinheiro que estava nos Estados Unidos e que pertencia ao Irã e que os Estados Unidos bloqueavam para não favorecer o grupo islâmico xiita. Os Estados Unidos fecharam as contas do Irã nos Estados Unidos, bloquearam o dinheiro. E aí o sequestro só para quando os Estados Unidos liberam esse dinheiro 444 dias depois. Esse é um episódio bastante tenso. Um outro episódio foi a guerra Irã-Iraque, 1980 a 1988, Ayatollah Khomeini xiita de um lado, Saddam Hussein sunita do outro, os 2 islâmicos disputando reservas de petróleo, definição de fronteiras e o poder regional. Disputa por terras férteis, por petróleo e Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiaram o Iraque e a União Soviética apoiavam o Irã. Então tem também o contexto da Guerra Fria em todos esses golpes que acontecem nos países. Mais recentemente, depois da morte do Ayatollah Khomeini, o Irã começa uma onda de reabertura, de maior contato com o Ocidente, maior liberdade individual, maior liberdade religiosa. Esse processo começa a acontecer em 89, com a morte do Ayatollah Khomeini, e ele vai crescendo ao longo da década de 90. Só que esse processo de reabertura cultural do Irã, ele acaba gerando descontentamento nos fundamentalistas, nos seguidores de Ayatollah Khomeini. Um deles, Mahmoud Ahmadinejad. Esse camarada, Mahmoud Ahmadinejad, ele ganha a eleição no Irã em 2005. A eleição no Irã não é uma eleição com todo mundo votando. Quem decide quem vai ser o presidente do Irã são os líderes religiosos. E esses líderes religiosos fundamentalistas descontentes com a abertura política feita no país, eles acabam mudando a linha política, colocando Ahmadinejad no poder em 2005 e ele fica até 2013. Ele, seguidor do Ayatollah Khomeini, fundamentalista, tradicionalista. Ele é um político linha dura, ligado às ideias da Revolução Islâmica de 79 e empenhado em obstruir as reformas promovidas pelo então presidente Khatami, pró-Ocidente e apoiado à época pelo governo George Bush. Então ele entra no governo para desfazer as aberturas econômicas e voltar ao fundamentalismo. Buscou a liderança regional do Oriente Médio com declarações como: o direito de Israel existir é uma questão para os palestinos, ou seja, quem tem que definir se Israel pode ou não existir são os palestinos.
apoiando a visão palestina e indo contra Israel e contra os Estados Unidos no Oriente Médio. Com base na Carta das Nações Unidas, deixam os palestinos decidirem, a ideia da autodeterminação dos povos, criando aí uma rivalidade com Israel e com os Estados Unidos, e pró-Palestina. Criou apreensão no cenário internacional ao ampliar o programa nuclear iraniano. Ele falava o seguinte: o Irã só vai ser respeitado regionalmente e internacionalmente se o Irã sair do TNP, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que controla o uso de armas nucleares, e se o Irã desenvolver sua própria arma nuclear e for uma potência nuclear. E ele faz isso. Desenvolve armas nucleares, expande o programa nuclear iraniano, faz testes nucleares, ameaça regionalmente outros países, até que o Brasil e a Turquia importante liderança regional, na época em que o Brasil era governado, né, pelo presidente Lula, o Brasil faz um acordo entre Turquia e Irã, representando esses 3 países, independente da ONU, nesse acordo, em que o Irã, presta atenção no acordo, o Irã iria enviar o seu combustível nuclear para a Turquia, e o Brasil seria o fiscal desse processo. A Turquia iria enriquecer esse urânio ao ponto do urânio poder ser usado apenas para a produção de energia. Não teria como usar esse urânio para construção de armas nucleares. A Turquia iria devolver esse urânio enriquecido para o Irã como uma forma de garantir que o Irã só utilizaria o combustível nuclear para fins pacíficos. O acordo é assinado e apresentado na ONU. A ONU concorda com o acordo, valida, os 3 países comemoram e o mundo comemora. Quando chega no Conselho de Segurança da ONU para poder validar o acordo efetivamente, os Estados Unidos bloqueiam o acordo porque eles falam que não participaram da negociação. O Ahmadinejad fala: com os Estados Unidos eu não negocio, eu negociei com o Brasil e com a Turquia. Se os Estados Unidos negarem, falarem que eles têm que participar da negociação para o acordo valer, eu, Irã, saio do acordo. Os Estados Unidos batem o pé, vetam o acordo porque não participaram da negociação. O Irã sai do acordo e continua uma escalada nuclear com grandes tensões entre Estados Unidos e Irã, ao ponto de embaixadas norte-americanas serem atacadas no Irã mais uma vez, de existirem ataques terroristas a bairros norte-americanos dentro do Irã, e a tensão ela vem crescendo, mesmo depois que o Ahmadinejad sai, que a gente volta a ter governos mais ocidentalizados no Irã, digamos assim, as tensões elas continuam crescentes, principalmente pela visão de Donald Trump sobre o Oriente Médio, como uma visão bastante imperialista e bastante xenofóbica. Com as mudanças eleitorais nos Estados Unidos que tendem a acontecer, vamos aguardar quais serão as reorganizações políticas no Oriente Médio e principalmente na relação Ocidente-Irã nos próximos capítulos. Valeu, galera!